vamos falar sobre metodologia para integração entre orçamento e planejamento de obras por meio de ferramentas computacionais. Bom, o grupo é composto pelo orientador Alejandro Salazar Guerra e os alunos Brena Késia, Jéssica Chiles, eu, João Vitor, Nathalie da Silva e Lindomar Pereira. Bom, aqui o nosso conteúdo programático que vai ser abordado ao longo da apresentação será a introdução às ferramentas utilizadas na construção civil, integração de orçamento e planejamento e as considerações finais juntamente com as referências. Bom, contudo, vamos começar com a introdução desse trabalho, no qual o objetivo geral desse trabalho é propor uma metodologia de integração entre as funções de orçamento e de planejamento de construção civil por meio das ferramentas computacionais. Com isso, a gente pode perceber que se destacam com objetivos específicos a elaboração de uma sistemática de programação de atividade de construção, utilizando as informações de custeio como referência, a possibilidade de geração de relatórios gerenciais e de controle que subsidiem a tomada de decisão durante o processo construtivo e, por último, é a elaboração de uma documentação de planejamento de uma obra para identificação padrão. Bom, vamos falar de outro tópico extremamente importante, que é o orçamento. Segundo Kino Sessen, iniciou a referência de 2003, citada para a gente poder introduzir a referência desse trabalho, o orçamento é uma peça básica do planejamento, né? O controle e programação de uma obra de construção civil é utilizado para estabelecer e divulgar metas a serem cumpridas, tanto por cada setor da empresa, bem como as áreas descentralizadas ou subsidiárias. O que isso quer dizer? Que o orçamento, ele abrange toda a mão de obra direta e indireta, sendo ela de uma parte eficaz de uma obra, para poder otimizar sua prestação de serviço e alcançar o melhor objetivo possível. Os preços e os custos na construção civil, via de regra, são orçados por serviços e determinados segundo a necessidade de produção. No entanto, orçar não se resume a precificar produtos ou serviços. Isso é importante. E a quantificar os insumos, mão de obras e equipamentos com os respectivos usos. E a gente pode dizer que é o primeiro momento em que se analisam detalhadamente as tarefas essenciais à realização do objeto desejado em projeto. Vamos introduzir também o planejamento, que o planejamento pode ser definido como um processo que visa estabelecer com a necessária antecedência as ações a serem desenvolvidas, né, com o intuito de alcançar os objetivos esperados, com o objetivo de minimizar os erros. E o orçamento aborda as questões econômicas do empreendimento, planejamento, e com isso eles abordam as questões temporais, introduzindo informações produzidas no orçamento e a pluralidade de segmento da construção civil, a realização de planejamento em vários níveis de detalhamento em horizontes. A gente pode citar obras em tempos curtos, tempos médios e tempos longos. E o planejamento é extremamente importante nessa quesitos. Bom, eu encerro a minha fala aqui e agora eu vou passar a fala para o nosso próximo colega, integrante do grupo, que vai introduzir mais respeito. Boa tarde, professor. Eu me chamo Jéssica e agora eu vou falar das ferramentas utilizadas na construção civil. A primeira ferramenta é a EAP. A EAP consiste na estruturação dos diversos níveis de planejamento e controle, atribuindo a cada um o seu respectivo peso, podendo apresentar vários níveis de detalhamento. Ainda falando da EAP, cada atividade relacionada a ela é atribuído um peso, que representa a importância da atividade em relação ao empreendimento, e este peso é usualmente definido em função da carga horária de trabalho necessária para concluir a atividade, e, porém, podem ser estabelecidos quaisquer outros critérios. Agora eu vou falar de outra ferramenta, que é a rede de precedência. Os métodos PERT e CPM foram desenvolvidos em meados do século XX para o planejamento de processos de grande complexidade para a época, e hoje se mostram ferramentas eficazes até hoje. Então, a junção dos dois métodos surgiu o sistema PERT-CPM, que é um modelo matemático para análise das inter-relações entre as atividades de um projeto na construção civil. Ainda falando da rede de precedência, ela é composta por nós e setas que representam os eventos e atividades do projeto, respectivamente. Uma vez definido o modelo, a rede de precedência propriamente dita e o método citado analisa a duração de cada atividade da rede, determinando prazos máximos e mínimos. E para finalizar, aqui a gente tem duas imagens representando o método MERT e o CPM. Aqui a gente tem a linha do tempo de cada um e como são feitos esses cálculos, né? E eu encerro aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Nathalie. Vou estar falando um pouquinho sobre o cronograma básico da AS do programa. A forma mais simples de representar uma programação de atividades é o cronograma de barras, ou Gantt, né? Ele nos permite visualizar o período de realização das atividades e ele é uma ferramenta de fácil visualização tanto para a equipe operacional quanto para a gerencial. Para a representação do planejamento do projeto e o acompanhamento do progresso da gerência,
normalmente é utilizada por VAES. Ela trata-se da acumulação do avanço físico, custo ou outro recurso em relação ao tempo. No eixo X, normalmente, a gente representa o tempo, e no eixo Y, o progresso acumulado. Normalmente, a gente relaciona no cronograma de barras as atividades da IAP, que são uma lista de atividades a serem executadas para a conclusão do projeto. Normalmente, a gente coloca esses pesos percentuais também, que são utilizados no acúmulo do progresso com VAES. Aqui nós temos uma representação do gráfico de barras e do histograma, né? No gráfico de barras, a gente normalmente coloca as categorias, e ele é um gráfico espaçado. E no histograma, ele é um gráfico que vai te mostrar, vai te dar números, né? E ele não tem espaços. Integração entre orçamento e planejamento. Tanto o planejamento quanto o orçamento, eles são fases consecutivas do mesmo processo, então eles andam conjuntos, né? E a sua interação, ela contribui para o êxito do empreendimento. Enquanto a fase de planejamento, ela vai desenhar o processo, né? Até a sua completa execução. Ela vai te dar os seus programas, as metas, os objetivos a serem atingidos, para serem concluído esse empreendimento. E o planejamento, o orçamento, ele vai considerar os insumos, que é o que você vai precisar para executar esse projeto, e o custo que isso vai gerar. No centro da discussão do nosso trabalho é justamente a metodologia a ser utilizada para obter a integração perfeita entre a fase de orçamento e de planejamento. A metodologia, ela prevê o fluxo de informações para que ambas as fases utilizem os mesmos dados, elas estejam na mesma página, para dar facilidade para a pessoa que está analisando esses dados. O NCEA, ele propõe uma forma de compatibilizar a parte orçamentária do processo de construção com o planejamento de obras, utilizando uma mesma terminologia e codificação. O código NCEA também é suficiente para compatibilizar dados técnicos do orçamento com o controle de custos e contabilidade de emprego. Isso nos dá mais assertividade, tanto na parte da execução, quanto no controle do orçamento. A gente tem mais clareza de como esse projeto vai ser concluído. Meu nome é Lindomar, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho. Esse trabalho propõe uma simplificação do modelo, codificação, restringindo seu uso apenas para o planejamento executivo e empreendimento. Para que esse trabalho seja desenvolvido, a metodologia desenvolve-se em apenas 3 etapas. São orçamento, integração de dados, alocação de recursos e programação de atividades. Do orçamento do projeto, obtém-se 2 documentos que dão início a todo o processo de planejamento da obra. A planilha, no âmbito de orçamento, apresenta apenas a tabela de preços. Para o planejamento da obra, é uma fonte confiável que relaciona a quantidade de serviços e integrantes da obra. Integração de dados e alocação de recursos. Antes de realizar a integração de fato, é necessário determinar uma estruturação, na verdade, até o grau de detalhamento desejado e que contemple o nível de atividades a serem realizadas. Na construção civil é comum que se faça a EAP contribuindo às etapas construtivas a áreas dos projetos níveis distintos e que as atividades sejam representação dos serviços executados em cada etapa. Uma vez a integração de dados e alocação de recursos, uma vez definida, a AP relaciona-se para cada atividade uma CPU. Este relacionamento é chamado modelo de codificação de estrutura analítica. Para a integração dos dados necessários, a utilização de um software de planejamento, no qual o lance de atividades do projeto com a mesma estrutura EAP permitindo alocar recursos a cada uma das atividades. Boa noite, meu nome é Brenda Garcia e da continuidade do trabalho. Então, vou falar um pouco aqui da continuação sobre a integração de dados e alocação de recursos. O software MS Project, ele permite a alocação de recursos e possui uma extensa gama de relatórios gerenciais. Também é possível a transferência de outros dados, como o custo de produção de recursos, aquisição de insumos, materiais, ou preço de vendas de serviços para posterior análise. No próximo slide, irei falar aqui um pouco sobre a programação de atividades, né, que é a etapa final do planejamento, é a programação de atividades e emissão de relatório de acompanhamento e controle. Então, essa programação das atividades, ela resulta no cronograma da obra, porém, este é otimizado conforme a hierarquia definida na EAP, e suas atividades são vinculadas umas às outras, formando uma rede de precedência. Então, uma vez definida a rede de precedência e alocados os recursos das atividades, a ferramenta do planejamento é capaz de emitir diversos relatórios e documentos que são utilizados para programação e controle de produção. As considerações finais e referências, né? Vou finalizar aqui. O desenvolvimento do presente trabalho, ele conclui-se que as funções de orçamento e planejamento são peças fundamentais para que se alcance um diferencial competitivo, em especial na indústria da construção civil, pois a partir delas pode-se ter controle de um projeto no que se refere ao curto prazo.
Então, destas conclusões, recomenda-se que o desenvolvimento de ferramentas computacionais específicas para a integração de dados entre softwares de orçamento e planejamento, a realimentação dos sistemas de orçamento a partir dos índices da produção de recursos apurados na execução das atividades, e o desenvolvimento de uma metodologia de orçamento e planejamento como uma única etapa de projeto, na qual se avaliaria o mesmo tanto em termos de valores como do tempo. Então, espera-se que a metodologia aqui proposta agregue ainda mais valor ao trabalho orçamentista e do planejador na busca pela satisfação dos seus clientes.